Tenham sempre, tá bom? Dito isso, hoje você vai abrir sua Bíblia no livro de Isaías. Eu vou fazer uma pausa no livro de Apocalipse hoje. A semana tem sido difícil. Na sexta-feira nós tivemos o velório e sepultamento de um dos membros da igreja. Então eu vou dar uma parada um pouquinho no livro de Apocalipse, porque nós vamos entrar numa parte bem carregada daqui para frente do livro, uma parte difícil de lidar, e às vezes nós vamos parar um pouquinho para refrigerar a mente, para amenizar aí as dores do coração. Hoje eu queria falar um pouquinho no livro de Isaías, capítulo 40. Isaías 40, versículos de 12 a 31. Eu não vou fazer a leitura prévia, porque o texto é longo, e o que eu vou fazer? Eu vou explicando à medida que eu ler, e hoje nós vamos falar um pouquinho, renovando as nossas forças em Deus. Eu nem vou perguntar se você precisa disso, porque todos nós, eventualmente, vamos falar para Deus: Deus, eu estou tão cansado, Deus, as batalhas são difíceis, Deus, tem batido na minha vida um desânimo. Faz parte da vida cristã. Veja, nós passamos por momentos de lutas e também de livramentos. O cristão não deve ter uma vida que fica oscilando. O crente, ele não deve ter uma vida inconstante, tá bom? Embora eu diga para você que a vida tem surpresas, tristezas e alegrias, o crente não pode estar uma semana alegre, outra semana triste, uma semana alegre, uma triste. Isso não é normal, tá bom? Nós precisamos lidar com tristeza e com alegria, mas nós não podemos ficar alternando o tempo inteiro. Isso na Bíblia não acontece, não é bom. Se isso acontece, nós temos que buscar ajuda. E que tipo de ajuda é essa? Você primeiro tem que avaliar a sua vida, entre você e Deus, porque qual é a razão pela qual eu estou triste? Qual é a razão pela qual eu estou desesperado? Certa vez eu ouvi a história de uma mulher que, procurando um pastor, entrou no gabinete desse pastor e começou aos prantos, chorar, e disse para ele: pastor, eu estou muito desanimado. E o pastor, vendo o desespero daquele choro, perguntou: por que você está assim? E era uma mulher. Ela disse: antes de eu sair da minha casa, pouco antes de sair da minha casa, uma mulher se jogou do 10º andar do apartamento, do prédio onde eu moro, e ela morreu, e eu estou triste assim. E o pastor então perguntou: você era seu parente? Ela era da família, alguma coisa? E ela disse: não. Então por que você está tão desesperada assim? Porque ela disse: a mulher fez isso, ela fez exatamente o que eu estava pensando fazer. Eu iria fazer isso. E ela pulou antes. Então eu, vendo aquela cena, surpreso com a situação, eu vim para cá. E o pastor falou: por que você queria se jogar do prédio? Qual é a sua tristeza? Por que você quer dar fim à sua vida? Então ela começou a dizer: eu não sirvo para nada. Pastor, sempre que as coisas acontecem, desde a minha infância, meu pai dizia para mim: a culpa é sua disso que está acontecendo, você não serve para nada. E foram os anos difíceis da minha família. Então eu me casei, e logo depois vieram problemas no meu casamento, e meu marido dizia: a culpa é sua, você não serve para nada, tudo que acontece de errado aqui é culpa sua. E aí vieram os filhos, e aí quando nós passávamos por problemas, os filhos diziam: você não serve para nada. Então eu entendi que a culpa é toda minha mesmo. Os meus pais, o meu marido, os meus filhos, as pessoas que me cercam, eu sempre sou um problema. E o pastor, então, olhando para ela, disse assim: deixa eu dizer para você 3 coisas que precisam ficar claras na sua mente. Você não é o que as pessoas dizem. Você precisa entender isso. Nenhum de nós não somos o que as pessoas dizem que nós somos. As pessoas não têm poder de determinar o que eu e você somos. Se alguém disser para você que você é derrotado, você não se torna derrotado porque a pessoa falou. E se a pessoa disser que você é maravilhoso, maravilhosa, você não se torna isso porque a pessoa falou. Aprenda isso. Segunda coisa, você não é o que você pensa ser. Não é seu pensamento: eu sou derrotado, eu sou isso, eu sou vitorioso. Você não é o que você diz ser. Não adianta levantar de manhã, olhar para o espelho e falar: você é um vitorioso, você é uma vitoriosa, tudo vai dar certo. Isso é bobagem. Isso é uma autoajuda vazia. Você não é o que as pessoas dizem, você não é o que você diz ser. E em terceiro lugar, você precisa entender que você é o que Deus diz que você é. Deus diz que você foi comprada e redimida. Deus diz que você tem valor para Ele, porque Jesus veio ao mundo para resgatar você. E o pastor então começou a corrigir a perspectiva dela a partir da Escritura. E irmãos, nós precisamos lidar com isso. Altos e baixos vão chegar da vida. E você não deve olhar: eu sou o último, não sirvo para nada. Você é o que Deus diz que você é.
Então, a partir dessa perspectiva, eu queria olhar no livro de Isaías, capítulo 40, a partir do verso 12, e então buscar responder como renova as nossas forças em Deus. Como é que nós fazemos isso? O objetivo da mensagem é essa: como diante das lutas eu posso renovar as minhas forças em Deus? É assim que o crente não reforça, não se renova a força em nenhum outro lugar, exceto Deus. Se você não buscar Ele, você realmente não vai encontrar o que você precisa. Veja aí, vamos explicar o texto, eu vou conversando e lendo aqui. No versículo 12 diz assim, Isaías: quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida do céu a palmos? O Isaías começa a dizer para o mundo o seguinte, para os leitores, nesse caso aqui o povo de Israel, diz o seguinte: vocês estão passando por problemas e lutas, vocês precisam ter uma compreensão correta de quem é Deus. Se nós não tivermos uma visão correta de quem eu sou e de quem Deus é, a nossa vida se torna improdutiva. Se os seus problemas são grandes demais, é porque o seu Deus é pequeno demais. Se os seus problemas são tão imensos que tiram a sua paz, é porque você tem uma visão distorcida de Deus. E se você olha para você e você se acha vitorioso demais, é porque você tem uma visão distorcida a respeito de si. Dito isso, vamos aí caminhar nesse texto e ver algumas lições. Como é que eu renovo as minhas forças em Deus? Em primeiro lugar, é preciso que você contemple a grandeza dele. Eu só posso encontrar forças se eu entendo que eu sirvo a alguém que é muito grandioso. E nesse versículo, ele demonstra a grandeza de Deus. A primeira coisa que ele fala sobre Deus é: Deus mediu todos os oceanos da terra na palma da mão, na concha da mão. Gente, ele está usando essa linguagem poética para demonstrar a grandeza desse Deus. Pense no Oceano Atlântico, Índico, Mediterrâneo. Deus pegou na concha da sua mão, e ele falou, ele mediu isso na sua mão. Isso para demonstrar grandeza. Se você já foi a algum lugar, já foi até um rio, um lago, tenta coletar um pouco daquele lago em copinhos, ou na palma da sua mão, você fala, isso é impossível. Deus pegou toda a água do planeta Terra e segurou na sua mão. Isaías está dizendo isso. Comece a entender o tamanho do seu Deus, para que você tenha paz. Quem mediu o céu a palmos? Ele diz assim que você sabe que o nosso universo é limitado. Deus só é ilimitado, mas a criação é limitada. De uma ponta a outra do universo, dizem que o universo tem 90 bilhões de anos-luz. Aí o que é isso? Para a nossa matemática fica difícil, né? Se você viajasse, fosse a uma ponta do universo, e viajasse até a outra ponta, se você pudesse viajar na velocidade da luz, que é 300 mil quilômetros por segundo, se eu não me engano, você demoraria 91 bilhões de anos para você atravessar de um lado ao outro, viajando na velocidade da luz. Isaías fala assim, Deus mediu isso a palmos, ele colocou a mão e falou, todo esse universo são alguns palmos, alguns dedos da mão de Deus. Por que ele está fazendo isso? Para evocar na sua mente, quando você já pensou, nossa, Deus é muito grande, ele segurou o mar. Isaías fala, não, ele não só segurou o mar, ele mediu todo o universo, o céu, com a mão. Ele é maior do que a criação, você precisa entender esse Deus. Ele continua, quem recolheu a terça parte, quem recolheu na terça parte de um efa, o pó da terra e pesou os montes e os outeiros em balanças. Para você entender, ele está dizendo o seguinte, Deus pegou todos os montes da terra, todos isso, e ele pesou num terço de efa. Efa é uma medida distante para a gente. Efa era um balde que comportava 22 litros. Então, um terço disso vai ser uns 7 litros. Ele fala que Deus pegou todas as montanhas da terra, e ele é capaz de pegar tudo isso e medir num terço de efa, num balde pequeno. Ele está dizendo para a humanidade, os seus problemas, quando você olhar para o seu problema grande, pare de olhar para ele, olha para a grandeza do seu Deus. Ele é o Deus que controla todas as coisas. E aí você começa a pensar, nossa, realmente ele é muito grande. Olha o que diz o verso 18. Com quem comparareis Deus? A que coisa semelhante vocês vão confrontar a ele, vão conformar? Se vocês fossem fazer um Deus, como o mundo faz, vocês vão me comparar ao quê? O que é que tem na terra que pode segurar o oceano na mão, pode medir o céu nos palmos, pode pegar todas as montanhas e colocar dentro de um pequeno pote? Vocês vão me comparar a quem? Verso 19, ele diz assim, o artífice funde a imagem e o ourives a cobre de ouro, e cadeias de pratas forjam para ela. Ele está dizendo, alguém pega um pedaço de madeira, reveste com ouro, com metal, alguém faz um ídolo. Na época ela era até mais chique, hoje nem faz isso.
Hoje os deuses das nações são feitos de gesso, de barro, de argila, de madeira. E a pessoa coloca lá e fala assim: esse é o nosso Deus. E Deus olha e fala: é a isso que vocês vão me comparar? Porque o povo de Israel estava vindo para a idolatria, esquecendo-se de Deus e orando a um pedaço de barro, de pedra, de gesso. E sabe, muitas vezes, os crentes dizem assim: graças a Deus, eu não sou idólatra. Eu não sigo uma imagem disso ou daquilo, mas você não confia nessas imagens, mas você confia em outras imagens. Por exemplo, você tem na sua carteira um cartãozinho plástico. Enquanto você tem limite, enquanto você tem saldo na sua conta, você fala: tá, tudo bem. Mas quando você não tem saldo, você fala: meu Deus, o que vai ser da minha vida? E Deus fala: deixa eu ver se eu entendi. A sua vida estava dependendo daquele cartão? A sua vida estava dependendo do cheque? A sua vida depende do salário que você ganha mensalmente? Você não entendeu. Você também é um idólatra. Alguns adoram objetos de metal, mas outros colocam a esperança em outras coisas menores. Cuidado onde a sua fé é colocada. E ele continua no verso 19, 20. O sacerdote idólatra escolhe madeira. Eu sei que tem versões diferentes, mas estou lendo aqui na revista atualizada. Que não se corrompe, e depois busca um artífice perito em assentar a imagem esculpida para que ela não oscile. Ele falou: olha, há homens que pegam um pedaço de madeira, levam para um artesão, um artífice, e ele vai lapidar aquela imagem para que ela não oscile, para que ela não caia. Eu já vi pessoas desesperadas porque estavam numa procissão, por exemplo, estavam carregando a imagem, alguém desequilibrou e a imagem tombou e quebrou. E ele fala assim: olha, eu não sou isso. Eu não posso ser esculpido. O Deus das pessoas, se balançar a mesa, cai. Como você pode colocar esperança em algo que não pode nem se sustentar? E ele continua: acaso, verso 21, não sabeis porventura ou não ouvis? Não vos tem sido anunciado desde o princípio, e não atentais para os fundamentos da terra? Verso 22, ele, falando de Deus, ele está assentado sobre a redondeza da terra. Se quiser marcar aí na sua Bíblia, essa daqui é uma das provas de uma terra redonda, tá bom? Eu sei que os terraplanistas vão dizer: não, mas aqui a moeda também é redonda. Mas a ideia contida aqui no texto é que Deus está assentado sobre a esfera da terra. Numa época que... Vocês sabem quando descobriram que a terra é redonda? Que é uma bola pairando no ar? Quem descobriu isso foi um homem chamado Galileu Galilei, séculos depois de Cristo. E a igreja romana disse: nós vamos queimar você se você continuar afirmando isso. E ele voltou atrás. Aí depois que a perseguição passou, ele voltou a afirmar de novo. Mas você olha para textos como o de Isaías, séculos antes de Jesus, afirmando: o nosso Deus está assentado, ou seja, ele está acima da redondeza da terra. Então você vai aprendendo com a Escritura. Ele está sentado acima da redondeza da terra, cujos moradores são para ele como gafanhotos. Ele estende, o verso 22, é ele que estende os céus como uma cortina e desenrola como se fosse uma tenda para neles habitar. Ele está dizendo assim: Deus é muito grande. Deus é muito grande. Aqui ele compara os seres humanos como gafanhotos. Eu não sei se é porque os seres humanos comem muito. Não sei se é essa a ideia aqui, porque deveria comparar com a pulga, com a formiga. Ele fala: vocês entendem que vocês não são nada, e Deus não quer desprezar a humanidade, Ele só quer mostrar, não é desprezo quando você faz uma constatação de um fato. Deus está dizendo: eu sou todo-poderoso, e vocês não são nada. Por que vocês estão com medo, se eu estou cuidando de vocês? Então, como é que eu renovo forças de Deus? Eu olho para a grandeza. Como é que eu renovo minhas forças? Eu paro de olhar para os problemas, para a minha pequenez, e olho para o meu Deus. Falo: um Deus que mede o céu, um Deus que controla o mar, é um Deus capaz de controlar a minha vida. Há uma música infantil, que nós não cantamos há um bom tempo aqui na igreja, aquela música que fala: se Ele faz o sol brilhar com esplendor, se pode o céu azul colorir, a minha vida eu vou colocar nas suas mãos. Se Ele faz, o sol brilhar com esplendor, se Ele conta as areias, as estrelas, se Ele tem domínio sobre o mar, a minha vida Ele vai guiar. É muito fácil. Mas é fácil cantar e é difícil de viver. Porque quando chega um problema, você fala: meu Deus, o que vai ser de mim? E Deus fala: quantas vezes mais eu tenho que fazer?
E se eu abrisse aqui o microfone e falar, me conta os livramentos que Deus fez ao longo da sua vida, nós íamos ouvir livramento sobre livramento. E aí Deus fala, eu estou cansado de produzir livramentos e vocês duvidam. Eu faço livramento, vocês duvidam. Foi assim com o povo de Israel. Deus abriu o mar, uma coisa esplendorosa. O povo depois duvidou. Deus colocou coluna de fogo na frente deles, o povo duvidava. Deus mandava uma coluna de fumaça fazer sombra, duvidava. Deus fez vir carne no deserto, pão, água. E tem uma hora que Deus falou para Moisés, Moisés, até quando eu vou tolerar esse povo? Eu faço, eles acreditam um pouco, louvam a mim, logo vem a incredulidade. A minha pergunta para você, eu e você somos diferentes? Porque quantas vezes nós fazemos a mesma coisa? Deus abençoa, você fala, Senhor, eu preciso de ajuda, vem o livramento. Aí você agradece e fala, minha fé é fortalecida. Passa um tempinho, aonde está Deus que não me ajuda nessa hora? Não podemos ser crentes vacilantes, não podemos. Olhe para a grandeza de Deus. Há um outro aspecto nesse texto, sobre renovar as forças. Renove as suas forças contemplando a grandeza do seu saber. Então, primeiro você contempla como Deus é grande. Pega o mar, estende o céu. Agora olha o saber dele. O verso 13 e 14 diz assim: quem guiou o Espírito do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro que o ensinou? Com quem ele tomou conselho para que lhe dessem compreensão? Quem o instrui na vereda do juízo, lhe ensinou sabedoria, ou mostrou o caminho do seu entendimento? O texto diz assim, Deus, ele não só é grande, mas ele é sábio. Eu não sei qual é a luta que você está passando, eu não sei qual é o caminho difícil pelo qual você passa ou vai passar, mas Deus sabe o caminho e ele vai te guiar. Eu não sei porque ele faz isso, às vezes ele pega pela mão e fala, vem comigo. Mas Deus, o caminho está machucando os meus pés. Ok, continua andando atrás de mim. Jesus falou, vinde após mim. Ele não falou para você ir ao lado nem à frente, ele falou, venha atrás de mim. Se eu conduzir você por esse caminho, venha. Mas Senhor, esse vale é escuro, é de sombra de morte. Ainda que eu passar pelo vale da sombra da morte, Deus está comigo. Irmão, nós temos que desenvolver uma fé, eu vou usar a palavra aqui para vocês não confundirem, uma fé infantil. Em que sentido? Jesus falou várias vezes, vocês querem conhecer o reino de Deus? Vocês precisam ser como crianças. Ele nunca disse para a criança, você tem que ser como adulto. A lógica humana é, você é muito pequena para entender essas coisas, amadureça e você vai entender. Jesus falou, não. À medida que nós crescemos, nós emburrecemos na fé. Quando viajava, anos atrás, quando minhas filhas eram bem pequenas, entre 5 e 3 anos, nós viajávamos, elas sentavam no banco de trás, nós colocávamos cadeirinha, e eu imagino que todo mundo já teve essa experiência. Elas saíam de casa, elas não tinham ideia que ia viajar, não sabiam o que ia acontecer no dia seguinte. Estávamos fazendo a mala, para onde nós vamos? Não tinha ideia de distância, não tinha ideia de data, não tinha isso aí. Chegava no dia, simplesmente arrumava elas, colocava a roupinha, pegava as malas, carregava o carro, pegava elas, punha no carro. Vocês acham que elas perguntavam? Pai, que estrada vamos pegar? O máximo que as crianças perguntam no carro é? É longe? Já chegou? Eu não saí nem na porta do condomínio, falei, já chegou aonde? Já chegou? Então a gente ligava a televisãozinha aqui atrás, elas não viam a televisãozinha. E irmãos não estavam nem preocupados, não queria saber de nada. Às vezes dormia, acordava, via desenho, dormia de novo. Uma tranquilidade total. Nós precisamos desenvolver esse tipo de postura em relação a Deus. Você entende que Ele está conduzindo a sua vida? Fecha a boquinha, senta no banco de trás, pega a cadeirinha, a mamadeira, vai mamando e fala assim, me leva, está tudo certo. Desde que você não esteja em rebelião, desde que você não esteja brigando e você tenha certeza de que Ele está conduzindo a sua vida, Ele não precisa do seu conselho. Ele não precisa você não tem que aconselhar Ele, olha Deus, meu filho está passando por tal coisa, olha, faz isso na vida dele. Nós oramos assim, falando para Deus coisas, em vez de falar, Senhor, eu nem sei pedir nessa situação, o Senhor não pode direcionar, mostra a sua vontade, faz o melhor para Ele. Mas nós somos o povo do pitaco. Senhor, faz isso, Senhor, abre essa porta, Senhor, me dá essa vaga de emprego, Senhor, muda isso. A gente não consulta, a gente dá ordens. E o texto aqui fala assim, quem é que guiou o Espírito do Senhor?
na frente você pode pôr o seu nome. A pergunta retórica, devia ser ninguém, mas você tem o seu nome aí. Quem será o seu conselheiro? Adivinha quem é? Nós damos muito conselhos para Deus. Que bom que Deus é paciente, porque é muito chato. Se você já dirigiu, e aqui agora não tem nada a ver com homens e mulheres, cada um decide aí, não olha para ninguém, não cutuca ninguém, mas você já dirigiu? Uma das piores coisas para quem está dirigindo é ter do lado um assistente, homem ou mulher, não importa, ou no banco de trás. A pessoa já passou a rua, vira à direita. Fazem isso no seu carro? Ó, o farol abriu. Ó, o carro aqui, cuidado, vira ali. Aí você fala, meu Deus, eu vou poder dirigir? Acontece com você? Ou é só em algumas outras famílias que isso acontece? Davi não sei se dá para fazer isso, né? Davi na moto, a Mayra atrás. Ó, não vira não, pega a esquerda, não vai cortar esse carro. Já falaram para você, está devagar demais. Está perto demais. Você está andando muito perto desse carro. O meu cunhado costumava brincar comigo dizendo assim, ó, meu carro tem sensor. Eu comprei o carro, tem sensor. Eu falei, como assim sensor? Ele falou, tem um sensor no banco do lado. A Gabriela falava para ele, ó, tá perto, Márcio, vai devagar. Márcio, para, volta. Ele falou, o carro vem com sensor, a gente compra o carro, vem automaticamente, em vez de voz do Waze, tem aqui um mapa dizendo para você. Irmãos, quem está dirigindo não gosta disso. Eu faço isso quando eu estou do lado, a Isa sabe disso. Eu sento do lado e eu falo. É por quê? Porque eu sou pecador. Então você precisa admitir isso, mas sabe quem está dirigindo do lado? É a Isa. Mas se na sua vida, sabe quem está dirigindo ela? É Deus, então fecha a boca. Não fica falando, Senhor, aquela rua é melhor, hein? Não dá para ir mais rápido, Senhor? Contemple a grandeza dEle. Contemple o saber dEle. E fique quieto. É fácil cantar aquela música. Descansa minha alma, sossega em Deus, vai ficar tudo bem. É lindo. A gente canta, as pessoas balançam aqui. Mas quando sai dali, a gente fala, Senhor, é muito bem aqui no culto. Agora é a vida real. Vou sair daqui, o boleto vai chegar, a doença vai chegar, o luto, a dor. E é essa hora de você falar, sossega a minha alma, vai ficar tudo bem. Eu não sou motorista, eu tô na cadeirinha de criança, e é isso mesmo, nosso lugar. Nós não estamos nem do lado, nem copiloto nós somos. Você está na cadeirinha de trás. Então deixa Deus conduzir a sua vida. Curve-se a Ele e fala, Senhor, teu saber, não o meu. Tua vontade, não a minha. O Senhor é grande, eu sou pequeno. O Senhor é sábio, eu sou tolo. O Senhor é ilimitado e eu sou finito. Guia a minha vida, vai ficar tudo bem. Como Deus está em busca de crentes que tenham essa postura. Não só isso, outra maneira de você renovar as forças de Deus é quando você contempla o seu incomparável poder. Então, Deus é grande, Deus é sábio, então aqui a grandeza de Deus não tem a ver com o seu poder. Ele é imenso. Agora, olha como vai descrever sobre o poder dele sendo incomparável, não dá para comparar. Versículo 15, diz assim, eis que as nações são consideradas por ele como um pingo de um balde, como um pingo que cai de um balde. Então veja, não é nem um pingo no balde, é quando alguém jogava o balde dentro do poço e tirava. Aí quando você tirava o balde do poço, o balde vinha escorrendo e ele começava a pingar do lado de fora. O texto fala assim, as nações da terra, e nessa época aqui, você tinha nações poderosas, você tinha o Egito, você tinha grandes potências. Hoje não é mais potência, mas se quiser contextualizar para hoje, é Estados Unidos, China, Reino Unido, Grã-Bretanha, Alemanha. O texto está dizendo o seguinte, para Deus, todas essas nações, elas são como um pingo que caiu do balde. Nem dentro, é do lado de fora. É isso que ele vai dizer aqui. São como um grão de pó na balança. Eu não sei o que ele está falando aqui, é ironia. Você não põe um grão de pó na balança. O grão de pó está na balança porque caiu ali, como uma sujeira. Quanto pesa um grão de pó? Quanto pesa? Você põe a balança acusa? Você já mandou alguém limpar a balança quando você vai comprar na padaria, em algum lugar, vai pôr, ó, passa o espanador aí, porque se pó é muito pesado, vai alterar o preço. Pó, você não dá a mínima. O pessoal põe a folha, ele diz, as grandes potências do mundo são diante de mim, o pó na balança. Não são nem contadas. Isso é grandeza. Depois ele continua.
As ilhas são como o pó fino que se levanta. As ilhas são maiores que as nações. Elas ainda parecem aquela poeira quando alguém anda. Verso 16. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os animais para um holocausto. O Líbano é um lugar onde, se você olhar a bandeira do Líbano, você vai ver que tem o cedro, grandes árvores. Ele fala, se você queimasse todos os cedros do Líbano, não serviriam para fazer um único holocausto para Deus. Nosso Deus é tão grande que toda a madeira, os grandes, os majestosos cedros do Líbano, não adiantariam. Ele está mostrando como ele é incomparável. Ele continua. Todas as nações são perante ele como... verso 17. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Já pensou alguém falar esse discurso na ONU? Bem-vindo, nações do vácuo. Vocês não são nada. Não, eu sou do primeiro mundo. Primeiro mundo. Você é pó na balança. Só. Existe alguém acima de todos nós. Aqui no Brasil virou moda, né? Pelo menos na época do ano de 2022, aquele jargão que era dito pela direita. Qual era o jargão? Alguém lembra? Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. A única coisa nessa frase certa qual é? Deus acima de todos. O Brasil não está acima de tudo. Eu já mencionei para vocês. Isso não não é mensagem antipatriótica, não. A verdade está acima do Brasil, a fé está acima do Brasil, assim vai. Se o Brasil enveredar por um caminho ruim, o Brasil não está acima de tudo. Mas eu queria que você entendesse que o nosso Deus, ele é incomparável, ele é grande, olha para a grandeza dele, olha para o saber dele e olha para mostrar que não tem o que se comparar. Não adianta você buscar refúgio em nações poderosas. Para a nação de Israel, na época, era importante saber isso, porque quando elas tinham medo, vou ser atacado pela Babilônia, eles corriam para o Egito. Olha, Egito, vocês não podem me defender? E Deus fala, é assim que funciona? Quando vocês são atacados, vocês pedem ajuda para as outras nações? Você acha que esses povos que vêm contra vocês são poderosos? Mas eles são muito grandes. Eles são pó. Deus sequer permitia, aliás, ele proibia que o povo de Israel fizesse recenseamento, não podia fazer contagem. O povo de Israel não deveria saber o seu tamanho e não deveria saber o tamanho do seu exército. Por quê? Para eles não confiarem na força militar. Vinha uma nação lutar contra eles, eles não tinham que fazer conta. Espera aí, estão vindo lá 100 mil, a gente tem aqui 200, vamos ganhar. Deus falou, não faça conta. Se alguém vir lutar contra vocês, simplesmente vão lutar, porque a batalha é minha, não é de vocês. Mas Davi falou, não, eu não concordo com isso não. E ele mandou contar o povo, e Deus mandou um anjo matar um monte de pessoas. Falou, Davi, contou? Está satisfeito? Você não sabe de nada agora de novo. Eu sou o Deus que controla todas as coisas. É assim que você renova forças em Deus. Verso 23, olha o que diz. É Ele quem reduz a nada os príncipes e torna em nulidade os juízos da terra. O mal foram plantados e semeados, mal se arraigou na terra o seu tronco e já secam. Eles são um sopro que passa por eles, uma tempestade que os leva como palha. A quem, pois, vocês vão me comparar, para que eu seja igual, diz o santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede. E aí ele fala para as nações. Quem criou estas coisas? Então Deus fala assim, agora eu quero que você olhe para o céu. Se você sair aqui em Bragança e olhar para o céu, você não vai ver muita coisa, tem poluição, tem nuvem. Mas lá onde eles estavam, se olhasse para o céu era limpo. Eles tinham condição de ver as estrelas. Ele fala assim, eu sou aquele que faz sair o exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. E por ele ser grande em força e em poder, nenhuma só vem a faltar. Sabe como Deus se exibe aqui? Ele fala assim, sai e olha para o céu. A ciência já nos mostrou e provou que existem mais estrelas no firmamento, existem mais estrelas no céu do que todos os grãos de areia de todos os desertos e praias do mundo. Deus podia falar, olhe para as areias. Ele falou, não, areia é pouco, olha para o céu. Olha para todas as estrelas. Quem fez elas? Fui eu. Eu as faço sair. Ele fala, eu as chamo e elas aparecem. Eu não sei porque ele usa esse tipo de linguagem, talvez falando da criação. Ele falou, eu dei ordens e nenhuma delas faltou. Eu as conheço pelo nome. Ele está mostrando, eu sou incomparável. Vocês precisam parar de ter medo da oscilação da vida. Onde eu encontro forças? É nesse Deus.
Se você chegar perto dele e falar, está tudo certo. Ele é grande, ele é sábio, ele é incomparável. Posso descansar. Não vou me refugiar no meu dinheiro, no meu diploma, na minha família, nada disso. Isso é muito bom, mas eles não são a minha segurança. A minha segurança está em Deus. Deixa eu fazer algumas aplicações desse texto, então. Como é que eu renovo forças? Eu olho para o nosso Deus. Ele é grande, ele é sábio e ele é incomparável. Muito bem, isso é o que nós aprendemos. E como eu aplico isso à minha vida? Então, de fato, a pergunta é, será que Deus vê as minhas lutas? Já que ele é grande, sábio, poderoso, será que ele se importa com a minha luta em casa? Porque nós temos lutas tão pequenas, tem crentes que pensam assim, nossa, Deus é muito grande, tem muita coisa para administrar. Será que ele se preocupa com a minha doença, com a minha dor? Será que Deus se importa quando um crente está com dor de dente? Hoje o Davi estava mencionando do siso, né? Será que Deus se importa com dor de dente? Será que Deus se importa se você levantar de noite e você bater o dedinho na quina da cama? Será que você fala, nossa, é muita coisa, será que Deus vai se importar com isso? Por isso aquela música diz, apesar da glória que tens, o Senhor se importa comigo também. E esse amor tão grande me eleva, Senhor, me constrange. O Senhor se preocupa com o que eu como, se eu tenho comida. O Senhor se preocupa quando ninguém mais veio, o quarto está escuro à noite, escorre no canto do seu olho uma lágrima. O livro de Salmos fala que Deus recolhe as lágrimas. Gente, não há Deus como esse. Todos os deuses das nações são deuses impessoais. Eles estão lá, não se importam. O Deus da Bíblia, ele é ao mesmo tempo transcendente, ele é muito acima da criação, mas ele é imanente, é um Deus próximo. É um Deus que quando você se assenta na mesa para jantar, ele está com você. Quando você vai caminhar sozinho com seus pensamentos e dúvidas, ele está com você. Quando a noite vem e o sono vai embora de noite, ele está ali com você. Se você vai a um hospital, se você está na UTI. E Davi disse certa vez, se eu colocar minha cama no mais profundo abismo ou voar para o horizonte, ali o Senhor está. Eu não posso fugir disso. E mais, Isaías fala, será que Deus se importa? O povo de Israel dizia, Deus não se importa. Olha o que diz então os versos 27 a 30, diz assim, por que dizes, ó Jacó, e falas Israel? Olha o que o povo de Israel falava, o meu caminho está encoberto do Senhor, e o meu direito passa despercebido do meu Deus. Deus está chateado com eles, falando, por que vocês ficam falando isso? O povo de Israel falava o seguinte, as coisas que acontecem comigo, Deus não vê, ele está muito longe. Olha, eu fui injustiçado, Deus não viu. E os crentes hoje fazem a mesma coisa. Deus sabe quando você recebe uma sentença desfavorável num tribunal, quando passaram a perna em você num negócio, quando te enganaram, quando estão armando uma armadilha que você nem vê. O texto bíblico diz, por que vocês dizem, o meu direito está encoberto e Deus não vê o que acontece comigo? É uma ofensa. Por que é uma ofensa dizer que Deus não vê? À luz do que nós falamos. Nós acabamos de ver que o seu saber é enorme. Como é que eu posso dizer que ele não vê? Se até as estrelas ele conhece, ele não vai conhecer os seus dilemas? E o texto continua, o versículo 28 fala, não sabes, não ouvistes que o Eterno, o Senhor, o Criador dos fins da terra, não se cansa e não se fatiga? Porque o povo dizia assim, é muita coisa para Deus, se todo mundo ficar se queixando, Deus vai se cansar. Ele fala, vocês não sabem que o Criador de todas essas coisas, ele nunca se cansa? Irmão, se você marcar para conversar comigo e ficar contando seus problemas, sabe o que vai acontecer? Em pouco tempo eu vou me cansar. Eu vou ouvir um pouco e falar, olha, não tenho mais como te ajudar, estou cansado. Você já falou isso para um filho? Já falou orientando alguém? Falou, olha, para mim deu, eu não tenho mais como te ajudar. Acho que hoje estamos conversando pela manhã, Bia, até sobre isso. Mas Deus não. Ele escuta você, ele escuta você, escuta você. Você fala, você não está cansado? Ele fala, não, porque eu quero que você converse comigo. Mas Senhor, pode conversar, pode conversar. O nosso Deus não se cansa, não se fadiga. E ele diz mais. Verso 29, olha que lindo. Ele faz forte ao cansado e multiplica as forças do que não tem vigor. Chegou aqui hoje, Senhor, eu estou cansado. Sabe quem dá força? Não é o complexo de vitamina que você toma, continue tomando. Não é uma noite de sono, não é o ômega 3 da não sei que empresa. Não é isso ou aquilo que você faz. Pode usar todos esses recursos, mas sabe quem renova a força para quem está cansado? O texto fala, Ele é que dá ânimo. Quando você, hoje no texto que o Gustavo leu, nós vimos,
Elias falou: estou cansado, eu estou muito abatido. E aí Deus vai aparecer para ele numa caverna, conversar com ele: Elias. E é um tremor, um fogo, e Deus vem na brisa e fala: Elias, Senhor, só sobrou eu. Não, Elias, eu tenho ainda 7.000 que não se curvaram a Baal. Você não é a última bolacha do pacote. Ou como a Nancy fala, não, você não é o gás da Coca-Cola. Não está tudo em você. Elias falou: sou só eu. Não, Elias, eu tenho muita gente que não se curvou. Eu tenho planos que estão longe do seu alcance. Está cansado, Elias? Está? Então vai lá, escolhe Eliseu para te substituir. Eu vou colocar outra pessoa no seu lugar. Não sei se é uma notícia boa ou não para ele, mas ele falou: você está cansado? Então eu vou trocar você. Quando você fica falando para Deus: eu estou cansado, estou cansado, estou cansado, sabe o que você está pedindo para ele fazer? Senhor, eu estou tão cansado, tá? Muito. Eu não aguento mais essa vida. Não. Cuidado com esse tipo de oração. Fica levantando as mãos para o céu, reclamando: eu não aguento mais. Deus puxa, hein? Levanta a mão, pega. Então, ora com a mão abaixada. O pastor Marcos Anconato disse que quando ele estava doente, ele não levantava a mão para orar, não, que tinha medo de Deus puxar. Queridos, o nosso Deus dá força ao cansado. Você que está cansado, levante-se e ande nele. Ele diz mais: ele multiplica as forças para quem não tem nenhum vigor. Isso é uma boa mensagem, por exemplo, para quem está no hospital acamado. A pessoa fala assim: eu estou tão cansado. O nosso Deus multiplica forças emocionais e forças físicas. Aqui no nosso meio hoje, quem nos assiste, há pessoas que estão doentes no corpo, e há pessoas que estão doentes na alma. E é o nosso Deus que transmite forças. Não fica transmitindo mensagem positiva: vai ficar tudo bem, não, vai passar. Diga para as pessoas: fala com Deus, Ele pode te restaurar. Chora aos pés dele, ele tem força para te levantar. Eu posso ficar do seu lado, mas eu não tenho poder de curar você. Mas ora a ele tem poder para isso. É o texto diz. Verso 30. Os jovens se cansam e se fadigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Eu sei que desse texto todo de Isaías, normalmente esse daqui é o versículo final. As pessoas chegam nele, mas não entendem o contexto. Eu renovo força, olhando a grandeza de Deus, o saber de Deus e como Ele é incomparável. Ele se importa com cada problema da sua vida, os maiores e os menores. E Ele é capaz de renovar forças. Então a aplicação desse texto todo que nós vimos essa noite é: de que forma prática eu renovo as minhas forças em Deus? Renove as suas forças em Deus. O versículo 30 diz: mas os que esperam no Senhor. Não sei se tem outra versão, todos têm a versão mais os que esperam. Você tem outra palavra para esperar? Confiam, esperam. Não é os que confiam na sua riqueza, no seu diploma, na sua família, na força do seu conhecimento. Quem tem forças renovadas? São os que esperam no Senhor. Esperar é uma arte difícil. Esperar requer fé. A pessoa fala: você não vai fazer nada? Eu falo: eu estou fazendo. Mas como? Você não vai fazer nada? Eu estou fazendo, eu estou esperando por Ele. Jesus entrou no barco e disse: vamos para o outro lado. Ele falou: vamos para o outro lado. Veio a tempestade e todo mundo começou a se agitar. Jesus ficou dormindo. Sabe o que os discípulos tinham que fazer? Puxar um colchonete, deitar do lado e falar: se ele está dormindo, está tudo certo. Mas as pessoas lutaram, fizeram de tudo. Quando não podiam mais, chacoalharam ele e falou: não te importas que pereçamos? E eu e você precisamos aprender a esperar. Esperar não é ter uma vida passiva. A partir de agora, o pastor me ensinou: não vou mais trabalhar, vou esperar que as contas sejam pagas. Não vou fazer mais, eu vou esperar. Agora é só esperar. Água de coco e rede. É isso que o texto está falando? Não. Ele está falando de uma espera ativa, uma espera confiante. É aquela espera que trabalha, que caminha, mas espera nele. É na força dele. Eu estou passando de um problema. Eu sei que Deus vai responder. Eu continuo nele. Ele não respondeu hoje, eu continuo esperando Ele. Mas você não vai fazer nada? Eu estou fazendo, eu estou orando e esperando por Ele. Há coisas que eu não posso fazer. Nós precisamos entender nossa limitação. O salmista fala: esperei confiantemente no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Esperar significa que você confia. É interessante que sabe o que os crentes estão fazendo hoje na terra?
Sabe o que nós estamos fazendo aqui? Esperando o quê? A volta do Senhor. Ah, não, mas é isso aí. Jesus falou assim, esperem. Quando ele subiu ao céu em Atos 1, ele falou para os discípulos, fiquem em Jerusalém e esperem até que a promessa do céu caia sobre vocês. Diversas vezes ele fala, espera, espera, espera. Mas eu e você somos ansiosos demais. Eu não sei por que o termo é usado esse termo. O pessoal da área de saúde talvez possa me ajudar. Por que a pessoa que vai até o hospital é paciente? Por que recebe esse termo? Alguém sabe? Por que não é cliente? Ô, doutor, os clientes chegaram. Por que fala o paciente está aí? Você já marcou a hora com o médico? Você marcou às 3. Ele vai te chamar? Às 3? Você chega ali e já está com a porta aberta. É assim? Negativo. Senta aí. Aí chama um, chama outro. Mas ele vai me chamar às 5. Por que marcou às 3? Porque você precisa aprender a ser paciente. E se ele chegar e te atender, sua pressão está alta, você chega esbaforido. Então você senta lá, descansa. E fica lendo revista. E fica ouvindo a reclamação das pessoas. Isso acontece comigo, eu estou na sala e eu vejo todo mundo reclamando. Eu falo, nossa, você fica desanimado só de ouvir as pessoas. Eu estou com dor aqui, eu estou com dor ali, estou com dor. Eu falo, meu Deus, vou sair da sala, vou esperar lá no corredor. Você me chama lá fora? Nós precisamos ser pacientes. Mas sabe, a paciência do cristão em Deus, ela é diferente da paciência da pessoa na sala, do paciente que fica pacientemente esperando o ônibus passar no ponto. Porque o ônibus pode passar ou pode não passar. O médico pode te chamar ou não. Pode ser que ele tenha que ir embora e não te atenda. Mas quem espera em Deus nunca é decepcionado. Esperei confiantemente no Senhor e Ele se inclinou para mim. Isso deve confortar o seu coração. Espere nele. Ele vai trazer a resposta. O crente tem que ter um otimismo inabalável. Então o versículo 31 diz, os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas como águias. Eu não sei porque ele fez essa comparação. Ele podia comparar com outros animais, mas ele fala, eu vou comparar vocês às águias. A águia, em todo o mundo, ela é símbolo de poder, de algo muito nobre. Se vocês quiserem conhecer a história norte-americana, por exemplo, você sabe que eles têm a águia como símbolo deles. Mas houve uma disputa, na época em que eles estavam disputando o animal que eles iam escolher, estava entre o peru, um peru mesmo, peru de ação de graças, e a águia. E, olha, a águia ganhou por pouquinho. Eu acho que ia ficar estranho, né, a bandeira dos Estados Unidos com o peru, aquele papo vermelho assim, não ia ser muito imponente. Alguém disse, não, vamos colocar a águia. A águia tem valores que suplantam, embora o peru serviu de alimento para eles, quando eles começaram a nação, e foi símbolo de vida, a águia tem um símbolo elevado. Tanto quando você olha para os países, ou para lugares que querem demonstrar força, Alemanha e todos os outros, sempre vai ter o símbolo de uma águia. A águia é símbolo de otimismo, vitória, um otimismo indestrutível. Os crentes precisam ser assim. Eu não posso ser a hiena do Lip Heart. Os que não sabem o que é isso, eu lamento. Ó dia, ó céus, ó meu Deus, de novo, eu não aguento mais. Igreja é igreja, não é muro da lamentação. Os judeus têm muro de lamentações. Você tem que aprender, pedir a Deus, mas você não pode ficar lamentando. O crente tem que ter um otimismo inabalável. E quando ele compara com a águia, é interessante, porque ele poderia, se você olhar mais atentamente para o texto, você percebe que ele descreve na descendência. Eu vou explicar para vocês. Ele fala assim, vocês voam como águias, vocês correm e vocês andam. Como deveria ser escrito, na verdade, esse texto aqui para ficar mais claro? Olha, os que esperam no Senhor andam, e depois eles vão correr, e no final vão voar. Mas o texto fala, não. Você voa, depois você corre, e no final você anda. Por que será que ele fez esse caminho inverso? Deixa eu dizer para você, que em Deus nós voamos, mas ao longo da sua vida vão ser poucas as vezes que você vai voar. Preste atenção no que eu vou dizer, não é mensagem de tornar você triste. Vão ter momentos na sua vida que você vai voar, fala, nossa, eu estou voando, olha só. Mas isso são momentos na sua vida, momentos. Você fala, nossa, essa pessoa, olha, extraordinário, olha a vida dela com Deus. Ela voa, aí daqui a pouco ela faz o quê? Ela desce, está correndo, olha,
essa pessoa é firme. E aí a pessoa vai se cansando. O texto aqui fala de não cansar, né? Mas vai cansando e ela, no final, está andando. Sabe por quê? As verdadeiras batalhas da vida não acontecem quando você voa ou quando você corre, mas é no dia a dia enquanto você anda. É quando você vai à feira, quando você vai ao mercado, quando você vai à escola, quando você vai no médico. Nós estamos andando. Ele fala, mantenha a força em Deus. É fácil manter força em Deus quando você está lá em cima. Mas quando você está aqui embaixo andando, e está doendo o joelho, está doendo as costas, é nessa hora que o seu otimismo tem que ser indestrutível. Gente, eu poderia falar muito sobre a águia, mas eu preciso terminar. Deus nos chama na Escritura de ovelhas, e eu já falei para vocês que a ovelha não é elogio, não, é uma forma de dizer que nós somos muito frágeis. Mas aqui ele fala que quem confia em Deus é como a águia. Deixa eu traçar para vocês um pouquinho sobre o olho humano. Adalto, apaga por favor essa luz aqui. Felipe, na transmissão pode colocar direto lá, não precisa colocar a imagem em mim não. Isso daqui é uma fóvea. Você fala, meu Deus, não estou nem vendo. Se você não estiver vendo, marca o oftalmo. Isso aqui é um exame para você. Esse aqui é como funciona o olho. O olho humano é assim. Não vou explicar as partes aí que foge do nosso tempo aqui. Mas aqui atrás, você tem a mácula, que vai ser essa parte amarelinha aqui, vai ser a mácula do olho. E aqui você tem uma pequena depressão, muito pequenininha, chamada fávea. Fóvea. A fóvea, dentro, ela tem inúmeros receptores, muitos. É essa fóvea que permite você focar em coisas pequenas. Por exemplo, eu estou olhando para vocês, eu posso nesse instante focar na Bíblia que o Davi está segurando na mão, sem perder as pessoas que estão lá atrás. Vocês podem focar e eu falando no púlpito, sem perder toda essa imagem aqui atrás. Vocês continuam vendo. Vocês conseguem focar em detalhes, porque você tem fóvea. Nesse caso aqui da fóvea, olha só que interessante, ela fica no centro da mácula, aqui atrás, está vendo do seu olho, e ela proporciona, né, ela possibilita o olho apreciar detalhes de imagens. É essencial para ações como dirigir e ler. Se você tiver um problema na sua mácula, se você tiver um problema nessa fóvea, você vai ter muita dificuldade de ver detalhes. Você vai ver o quadro geral, mas focar no detalhe, ver uma letra, a placa, você não consegue mais. Por isso, quando você vai no oculista, fala, vamos fazer um exame de fundo de olho? Quando estão fazendo exame de fundo de olho, adivinha qual é o fundo do olho? O que eles estão buscando? Estão vindo isso aqui, porque se você perder, você vai ter problemas. Muito bem. Eu vou passar o vídeo, tá? Agora, deixa eu mostrar para vocês. Pode... essa eu que vou apagar. Pode apagar essa de trás também, Adalto. Na natureza, quando o texto fala que nos compara com a águia, preste atenção um pouquinho sobre a águia. Bem, vamos ver agora através dos melhores olhos do reino animal. Uma águia consegue ver um coelho a 3 quilômetros de distância. E depois espiar outro pássaro voando a mais de 80 quilômetros. Como as águias enxergam como águias? Challenger consegue ver objetos 5 vezes mais distantes do que nós podemos. E se trocássemos de olhos com ele, veríamos uma formiga andando no chão da cobertura de um prédio de 10 andares. O segredo de sua visão espetacular está em uma engenharia óptica extraordinária. O fundo dos olhos é revestido com 5 vezes mais células cones que detectam a luz do que nossos olhos, incríveis 1 milhão por milímetro quadrado. E no meio fica uma depressão profunda especial, cheia de mais desses cones do que em qualquer outro lugar de seu olho. Isso dá ao Challenger uma ampliação extra do centro de seu campo de visão. É como se seus olhos tivessem lentes de zoom embutidas. Uma águia voando pode ver um peixe na superfície da água a cerca de 1,5 km e pode descer e tirar aquele peixe da água facilmente. Quando nós falamos da águia, eu poderia usar muitas coisas, mas eu queria que você entendesse. Ela tem a mesma fóvea que nós temos, só com 3 vezes mais a capacidade humana. Ela observa um coelho a alguns metros. Se ela estiver na mão do seu adestrador, ela consegue ver um bicho andando na mão do adestrador. Ela levanta e olha lá na frente e vê um animal a 30, 40 metros. E ela consegue ver um outro pássaro a 80 quilômetros de distância. Como ela faz isso?
ela tem uma capacidade rápida de adaptação. O seu olho funciona com... Os cientistas tentam ensinar o olho da águia, a visão... Você nunca viu águia de óculos. Elas morrem continuando a ter visão perfeita. Aí o texto vem para nós e fala assim, os que confiam no Senhor, eles são como águias. A águia, ela sobe e ela faz coisas incríveis. Deixa eu falar um pouquinho sobre a águia, a força da águia. Primeiro, ela tem um foco correto. Em terceiro lugar, estou terminando, falta só o quarto ponto e eu termino. Águias têm foco. Qual é o foco da águia através do seu olho? Ela tem o foco em si mesma. Ela tem a capacidade de olhar para o seu corpo, para o seu pé, capacidade de olhar para a mão do seu adestrador. Ela consegue ver as coisas que estão perto. O problema dos crentes é ter uma dificuldade, muitas vezes, de enxergar de perto. Nós temos uma dificuldade de enxergar a nós mesmos. Eu e você temos problema com a maneira como nós nos vemos. Nós temos uma visão distorcida de nós. Ou nós pensamos alto demais ou pensamos baixo demais. Como nós precisamos de crentes que tenham uma visão moderada. Olhem para si e falem assim, olha, eu sei o que eu sou. Eu não sou extraordinário, mas também não sou nada. Ah, as coisas são difíceis, mas espera aí, não está o caos que eu estou dizendo que está. Então você precisa ter uma visão de si. Elas têm uma visão do problema. Elas olham à frente, vê o predador. No caso, os crentes precisam ter uma visão de si e os crentes têm que ter uma visão dos seus problemas. O crente precisa ter uma visão real do seu problema. Senão, você se desespera. Às vezes, há pessoas que elas... Eu não estou descrevendo ninguém, estou falando, talvez você pode pensar na sua vida. Há pessoas que dimensionam demais o seu problema. Acontece uma coisa, estou morrendo. Já viu gente assim? Cortou o dedo, a pessoa cai no chão e fala, ah, meu Deus... Está saindo sangue. Vocês sabem que ferimentos na cabeça, eles sangram bastante. Mas às vezes o corte é bem mínimo. E a pessoa está aqui jorrando o sangue, ela fala, meu Deus, minha vida vai se esvair. O médico chega lá, não dá nem ponto. Não dá nem ponto naquilo. Aí você fala, não, mas doutor, está vazando aqui, ó, eu estou quase desfalecendo. Não. Calma, a sua visão do problema é errada. Eu e você precisamos entender isso. Em terceiro lugar, uma visão do céu. A águia tem a visão de si, do alvo e do céu. Sabe o que o texto está ensinando sobre nós? Você precisa enxergar um pouquinho mais da sua vida. Você precisa entender quem você é. Seus erros, seus problemas. Você precisa enxergar melhor os problemas, se afastar dos erros. Você precisa entender o que está acontecendo à sua volta. Mas você nunca pode perder a visão do alto. O dia que você perde a visão do alto, você se torna um humanista. O dia que você para de enxergar as coisas da perspectiva de Deus e entender que existe alguém acima de você, sentado sobre a redondeza da terra, você passa a ser como as pessoas do mundo que não têm esperança. Forças são renovadas. Quando eu estou andando por aqui, falo, realmente esse problema está aqui. Mas enquanto eu olho o problema, a minha fóvea olha para o alto e fala assim, o problema está aqui, mas há um Deus acima desse problema. O problema não saiu do lugar, mas Deus está acima dele. Crentes precisam ter essa visão de si. E assim nós seremos como águias. A águia, ela sobe bem alto. Diferente do beija-flor, o beija-flor tem que movimentar, ele fica de flor em flor. Olha a velocidade com que ele mexe as asas. Ele não para um instante, ele violentamente o tempo inteiro, milhares de vezes por dia. Ele tem que queimar muita caloria, né? Por isso ele só fica comendo o néctar das flores. Então ele gasta energia. A águia não. A águia sobe, sobe, sobe. Quando ela chega num lugar bem alto, ela para de bater as asas, ela fica só sendo levada pelo vento, sendo conduzida. Ela não fica mais gastando energia. Crentes precisam aprender isso. Nós precisamos chegar num ponto com Deus e falar, Deus, me conduza. Você não está na força do seu braço. Tem crente que está batendo asa, e Deus fala, não, por que você está batendo? Você não voa. Deixa eu conduzir a sua vida. Abre os seus braços, se lance em mim e deixa eu te conduzir. Queridos, por fim, a águia, ela faz uma coisa interessante. Há um momento na vida da águia que as suas garras ficam fracas. Elas perdem a destreza. O bico da águia, eles usam o termo ferrugem, mas nós sabemos que não é metal. Mas é uma corrosão que acontece no bico da águia e ela começa a perder a capacidade de predador. E as suas asas, as suas penas começam também a ser danificadas. Quando a águia percebe isso, ela vai para um lugar bem alto, na encosta de uma montanha. E ela faz um retiro espiritual, leva a Bíblia, e ela vai se retirar. E sabe o que ela fica fazendo lá em cima? Nesse tempo de retiro? Ela não voa mais, ela não fica saindo com ninguém, ela fica reclusa, ela olha para suas penas, olha a visão de si mesma. Ela fala, essa pena não está legal. Ela mesma, com o bico, pega a pena e arranca.
E ela vai tirando cada pena que não serve mais. E sabe por que ela está fazendo isso? Porque ela falou, isso que está aqui está me atrapalhando. Você já fez isso alguma vez? Já se retirou? Não precisa ir para o alto da montanha, não. Você pode ir para o alto do seu quarto, para o alto da sua cama. E parar a pensar na vida e falar assim, tem muita pena aqui. Você precisa ser despenado. Se é que eu não sei como aplicar isso. Você precisa ser despenado. As penas que te atrapalham, que estão ruins, arranca. Fala, Senhor, aqui, arranquei. Sabe o que a águia faz com o bico? Ela fica batendo o bico. As garras, ela bate na pedra até que as garras caiam e surjam outras. O bico, ela fica afiando na pedra até que esse bico volte a ter funcionalidade. E só então, quando penas novas surgem, quando a habilidade de pegar ou de segurar volta, ela vai viver. Nós não fomos chamados para trabalhar para o Senhor da obra. Nós somos chamados para trabalhar com o Senhor da obra. Tem muita gente envolvida no trabalho da igreja, fazendo, eu quero visitar, e 24 horas no ativismo. Mas não tem relacionamento com Deus. Você pode vir à igreja tocar, cantar, servir, fazer cantina. Você pode fazer de tudo e não ter contato com Deus. É a diferença de Marta e Maria. Talvez, para você renovar suas forças, você precisa parar. Pisa no freio da sua vida, vai fazer um retiro. Para lá e fala, Senhor, deixa eu avaliar. Está errado o meu namoro, está errado a maneira como eu trato a minha esposa, está errado como eu educo meus filhos, está errada a forma como eu lido com o dinheiro. Vai tirando essas penas. Porque é só assim que nós seremos como águias. De outra forma, nós viveremos medíocres. A diferença entre a águia e o pelicano, e eu termino com isso, consiste no fato de que a águia voa alto. O pelicano não consegue fazer voos longos. Todo mundo sabe o que é um pelicano? O pelicano é aquele pássaro que tem um papo enorme. A maioria dos crentes parecem mais com pelicanos, deveriam parecer com águias, mas parecem com pelicanos. Eles falam muito de si, falam muito das coisas, ou reclamam ou falam de si. Por isso sempre está voando, aquele voo curtinho, aquele voo que é voo só de alguém que tem história para falar, mas não tem vida para mostrar. Como ter vida em Deus, força renovada. Deus é grande, contemple Ele. Deus é sábio, confie nele. Deus é incomparável, sirva a Ele e vai viver como a águia. Coloque o foco no lugar certo, enxergue a si, enxergue o problema, sem nunca perder a ideia de que existe um Deus acima de você. Porque se você perder essa visão, você não vai passar de um pelicano, sempre andando, falando muito, mas não vivendo com Ele. Baixe sua cabeça, vamos orar. Quero dar para você alguns instantes. Talvez hoje você chegou aqui e a luta está difícil. E esse texto de Isaías diz, as nossas forças, elas podem, e elas se renovam em Deus. Um Deus que não se cansa, um Deus que não se abala, um Deus que nunca se fadiga, um Deus que se importa com seus problemas. Apresente para Ele a sua luta nessa noite. Diga, Senhor, eu estou passando por esse problema. Perdoa-me, Senhor, porque eu tenho tentado resolver da minha forma. Mas o Senhor é um Deus que não se cansa, que não falha. Ó Deus, renova as minhas forças para que eu caminhe. Outras lutas virão, outras batalhas surgirão, mas o nosso Deus é o mesmo, grande, poderoso e imutável. Ó Deus poderoso, eterno, renova as nossas forças em Ti, Senhor, porque elas só podem ser renovadas no Senhor. Afasta de nós a mediocridade, afasta de nós a miopia espiritual. Senhor, nós queremos enxergar quais são os nossos problemas de fato, quais são os nossos pecados a serem mudados. E nunca, Senhor, nunca queremos perder a perspectiva de que o Senhor está sentado acima da redondeza da terra e nada passa desapercebido. Enche a nossa vida de esperança, nos ajuda a caminhar novamente, Senhor, firmes em Ti. Recolhe o choro, fortalece os fracos, que possamos ser como a águia de fato. É a minha oração em nome de Jesus. Amém.